Eu entrei na sala proibida do Vaticano. O relato que nunca deveria ser revelado. Nunca pensei em escrever essas palavras. O que vou contar aqui não está em nenhum livro, não foi publicado em jornais e nem deveria ser revelado. Mas carrego comigo um peso que se tornou insuportável. Passei anos preso ao silêncio, jurando fidelidade a uma instituição que me fez testemunhar algo impossível de esquecer. Meu nome não importa. Basta saber que fui padre jesuíta e durante anos servi nos corredores sombrios do Vaticano. O que presenciei não é apenas um segredo religioso, mas um segredo da própria humanidade. Falo da sala proibida. Eu estive lá dentro e vi com meus próprios olhos as provas de que não estamos sozinhos neste mundo. Capítulo 1. O caminho para o abismo. Tudo começou em 1997, quando fui transferido para funções administrativas, ligadas ao Arquivo Apostólico do Vaticano. Meu trabalho oficial era catalogar documentos antigos, mas rapidamente percebi que havia áreas inacessíveis, corredores com portas de ferro que só se abriam para cardeais específicos. Os guardas suíços ali não eram apenas soldados cerimoniais, estavam armados e instruídos para não permitir qualquer aproximação. Um clima de tensão pairava sempre que alguém mencionava aquelas portas. Com o tempo, descobri que esses corredores levavam ao que alguns, em sussurros, chamavam de sala proibida. Capítulo 2. A convocação. No inverno de 1999, fui chamado pelo cardeal Müller, um homem de poucas palavras e olhar frio. Ele me disse que havia chegado a hora de conhecer a verdade por trás daquilo que eu havia apenas suspeitado. Você verá coisas que não deve comentar jamais, disse ele. Mas precisa saber, para servir com mais lealdade. Naquela noite, fomos conduzidos por corredores subterrâneos, descendo escadas de pedra úmida. As luzes eram fracas, e cada passo ecoava como um aviso. Paramos diante de uma porta dupla de ferro, com símbolos gravados que não reconheci de imediato. Müller murmurou uma oração em latim, e então a porta se abriu. Eu estava prestes a entrar na sala proibida. Capítulo 3. O primeiro impacto. Ao atravessar a entrada, senti um frio diferente, não apenas físico, mas como se minha própria alma tivesse sido tocada. O ambiente era vasto, muito maior do que eu esperava. Fileiras de vitrines de vidro iluminadas suavemente exibiam objetos e ossadas. Vi cruzes feitas de um metal que não parecia terrestre. Vi pergaminhos escritos em línguas que jamais aprendi. Mas o que realmente me paralisou foi o primeiro corpo. Dentro de uma urna de cristal jazia uma criatura humanoide, de pele cinzenta e olhos fechados, como se apenas dormisse. Não era humano. Tinha membros longos, cabeça desproporcional e traços que não poderiam ser confundidos. Chegou em 1945, sussurrou o cardeal Müller. Encontrado próximo a uma queda de luz no norte da Itália. Desde então guardado aqui. Meu coração disparou. Eu estava diante de um ser não humano. Capítulo 4. Os gigantes do Antigo Testamento. Seguimos adiante, e outra seção da sala me deixou ainda mais atônito. Eram ossadas colossais, esqueletos humanos com mais de 3 metros de altura, preservados cuidadosamente. Esses são os Nefilins, disse Müller, filhos dos anjos caídos mencionados em Gênesis, encontrados em escavações na Síria e no Egito. A igreja nunca revelou porque o mundo não está preparado. Eu lembrava dos versículos bíblicos, mas nunca havia acreditado que fossem literais. E ali estavam os ossos, tão reais que podiam ser tocados. De repente compreendi. A Bíblia não era apenas alegoria. Era memória de algo que realmente aconteceu. Capítulo 5. Relíquias de outros mundos. Em uma mesa central havia artefatos metálicos. Um deles parecia um fragmento triangular, brilhando com uma intensidade suave, quase viva. Outro era um objeto cilíndrico, marcado com símbolos que se assemelhavam a estrelas e espirais.
Essas peças não pertencem a nenhum período conhecido da humanidade, explicou o cardeal. Foram recolhidas em quedas de luz, em regiões onde camponeses relatavam carros de fogo nos céus. Enquanto observava, senti como se os objetos emanassem energia, como se estivessem vivos. Capítulo 6. O relato perdido de Fátima. Em uma prateleira isolada havia um cofre. Müller abriu e retirou um manuscrito antigo, envolto em tecido. Ele me permitiu ler apenas algumas linhas. Era o terceiro segredo de Fátima, mas não o texto divulgado ao mundo. Nesse manuscrito, a mensagem falava sobre um encontro entre a humanidade e visitantes vindos das estrelas, seres da luz, que revelariam a verdade sobre a criação. Entendi, então, por que o Vaticano jamais poderia divulgar aquilo. Se viesse à tona, abalaria os alicerces da Igreja. Capítulo 7. O corpo preservado. Na parte mais escura da sala, havia um tanque de vidro preenchido com líquido transparente. Dentro dele, flutuava um corpo pequeno, de não mais que 1 a 20. Tinha pele azulada e olhos enormes, abertos, como se me encarassem. Esse foi recuperado após um acidente aéreo em 1938, nos Alpes, disse Müller. Não é deste mundo. Senti meu estômago revirar. A ideia de que esse ser havia andado entre nós, respirado nosso ar, era aterradora e fascinante ao mesmo tempo. Capítulo 8. O guardião. Enquanto caminhávamos, percebi que não estávamos sozinhos. Uma figura encapuzada observava cada passo nosso. Müller explicou que ele era um dos guardas do silêncio, monges escolhidos para proteger o local e jamais sair dali. Esses homens viviam em reclusão total, dedicando suas vidas a vigiar a sala proibida. Seus olhos, quando cruzaram os meus, transmitiam um peso indescritível, como se carregassem segredos demais para uma só vida. Capítulo 9. A revelação final. Antes de sairmos, Müller me levou a uma última sala dentro da sala proibida. Ali havia apenas um objeto, um livro negro, de capa metálica, aparentemente indestrutível. Esse livro não foi escrito por mãos humanas, disse o cardeal. Está conosco desde o século IV. Alguns dizem que foi entregue por anjos, outros que caiu do céu. Contém descrições sobre a origem da humanidade, mas não podemos traduzi-lo por completo. As línguas nele registradas não pertencem a este mundo. Olhei para o livro e senti que ele me chamava, como se quisesse ser aberto. Mas Müller fechou o cofre antes que eu pudesse tocá-lo. Não é hora de saber mais, disse. Capítulo 10. O preço do silêncio. Quando deixamos a sala proibida, Müller me fez jurar nunca revelar nada do que tinha visto. Se falar, ninguém acreditará em você. E se acreditarem, sua vida estará em risco. Durante anos obedeci, mas os sonhos não me deixavam em paz. Sonhava com os olhos do ser no tanque, com os ossos gigantescos, com o livro que parecia pulsar. Entendi que a verdade não poderia permanecer enterrada para sempre. Conclusão. Hoje escrevo estas palavras não como padre, mas como um homem livre. Sei que corro riscos, sei que podem tentar silenciar-me, mas também sei que a humanidade precisa conhecer a verdade. A sala proibida existe. Eu estive lá. E dentro dela estão as evidências que mudariam para sempre nossa compreensão de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Não somos os únicos. Nunca fomos. E o Vaticano sabe disso há séculos.